né? O meu marido disse, olha, cuidado, que eu sei fazer seu coração parar, sei fazer voltar, mas não sei fazer parar também. Tá das duas formas. Você dormindo não vai sentir nada, ou seja, só se orienta a cara. Muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o episódio de número 22 no Café com Pace, um papo de gente grande. E hoje eu tô com uma convidada super especial, aquela que sabe bem as dores do coração, bem as causas de tantas, digamos assim, anomalias, de tantas preocupações e que está sendo recorrente em muitas corridas de rua. Doutora Valéria Lafayette. Muito boa tarde, Valéria. Obrigada por estar aqui com a gente. Valéria é cardiologista e dá um oi aí para o pessoal e a gente vai começar agora o Café com Pace. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, Suara, com vocês, né? Para a gente falar um pouquinho sobre corrida, coração, o que a gente deve se preocupar, o que não, né? Porque também a gente tocar o terror por causa do que tem acontecido não está na pauta, né? Então vamos esclarecer muita coisa, vai ser muito legal. Na verdade, a gente esclarecer vai trazer consciência para as pessoas, né? Que muitas vezes entram na onda, na hype da onda, porque hoje é assim, vamos, tá todo mundo fazendo, então vamos. E, Valéria, o que eu percebo, não sei se você tem visto isso no consultório, é que as pessoas só procuram o médico quando encontram o defeito, eles não fazem, a maioria, não é preventivo. E aí, quais são os exames, por exemplo, não os exames, mas que tipo de precauções um atleta ou uma pessoa que está sedentária, que quer fazer atividade física, por exemplo, deve fazer? Quais são os protocolos para que ela se sinta minimamente segura e ingressar em qualquer atividade? A gente vai falar em qualquer atividade de forma genérica e depois a gente fala corrida especificamente. Então, Suara, a gente não tem uma receita de bolo, porque vai ser igual para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma consulta bem feita. Né? Pode ser com cardiologista, pode ser com clínico, pode ser com outro médico de outra especialidade. Mas geralmente é o cardiologista porque a maior causa de eventos de mal súbito relacionados à prática de exercícios ou esportes são de origem cardíaca. Então, terminou filtrando para o cardiologista isso aí. Isso a gente chama de avaliação pré-participação esportiva. Nada mais é do que uma consulta cardiológica voltada para a prática de esportes ou exercícios em geral, certo? Então, a gente vai conversar, ver por idade, calcular risco cardiovascular, que hoje a gente tem calculadoras de risco cardiovascular validadas mundialmente. A partir desse cálculo do risco cardiovascular, a gente vai traçar a conduta e escolher para cada pessoa quais os exames complementares que vão exatamente complementar aquele pensamento, né? Então, a gente tem causas de eventos relacionados à prática de esportes abaixo dos 35 anos, acima dos 35 anos. Então, a idade é um fator que faz a gente pensar diferente. Então, na verdade, assim, a gente não tem, vou pedir toma, Suara, faz logo esses exames e volta para mim. Não é bem assim. Tem que primeiro a gente sentar, conversar, uma triagem, né? Fazer essa triagem, porque a prevenção nada mais é do que uma triagem, sim, né? A pessoa vai também ver o histórico, né, do outro. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um histórico familiar forte de infarto, eu vou olhar para aquela pessoa, mesmo que ela não esteja sentindo nada, que ela seja uma atleta de alta performance de uma forma diferente. Sim. Então, a idade também conta bastante, né? Então, às vezes, quando a gente pega pessoas com mais de 35, 40, 50 anos, a gente já vai olhar de outra forma, porque tem doenças que, por mais que a gente se cuide, elas são mais incidentes com a idade mesmo. Isso. Acontecem mais com a idade, com o avançar da idade. Então, na verdade, assim, basicamente isso, é uma consulta muito bem feita, com eletrocardiograma de repouso, que toda consulta cardiológica é feita, um exame físico básico, né, ver pressão, conversar com a pessoa, saber o que ela toma de suplementação, isso é muito importante, saber o que ela usa de hormônio, que hoje em dia a gente está tendo uma alta incidência de uso de terapias hormonais não bem indicadas, e aí isso aumenta o risco cardiovascular também. Então, é basicamente assim, e daí a gente vai pensar nos exames. Perfeito. Inclusive, isso é um tema que é bem interessante a gente abordar aqui também, porque você tocou no assunto que, por exemplo, eu nem tinha conhecimento.
Claro, eu sou atleta, eu não tenho conhecimento técnico como vocês que estudaram e que se formaram e que têm a prática real do assunto. É essa interferência dos hormônios na questão cardiológica. Isso é bem interessante. Até porque a gente vê hoje em dia muitas mulheres, veja, aí é fator idade e fator hormônio. Eu estou falando aqui por mim, por exemplo. Eu tenho meus 50 anos, eu tenho alteração hormonal, eu não faço reposição hormonal, mas eu sou atleta desde que me entendo por gente. Então eu sei que o meu quadro é diferenciado de outras pessoas. Mas tem muita mulher na minha faixa etária que buscando a saúde física, mental e também assim a questão de estética e tudo mais, acabam que usam outros artifícios para chegar a esses fins. E aí entra também essa questão cardio, que eu não tinha a menor noção. Então, vamos falar sobre isso, que vai ser bem interessante. Mas, uma pergunta que eu queria falar para você, na verdade. A gente está falando muito de corrida, né? Houve aí 2 episódios fatais em provas grandes aqui, que ocorreu morte, né? O mal súbito, né? Que inclusive eu vi no seu Instagram você falando sobre ele. E isso é muito alarmante, porque até um dia desse a gente não via, ou pelo menos não era publicado isso. Esses dados com certeza existem, mas não são levados à tona. Mas falar sobre isso, né? Esse cuidado que a gente tem que ter. Porque assim, o exame clínico que você faz ali, essa triagem e tudo mais, ele por si só não é suficiente para que você esteja apto lá. Não é isso? Então ali é uma primeira triagem. Mas tem gente que só por aquilo ali já acha que está apto e já vai começar. Então eu queria que tu falasse mais sobre essa questão dos cuidados e da responsabilidade das pessoas com relação às suas escolhas no esporte. Então, hoje a gente quando vai fazer essa avaliação para a prática de um esporte ou de um exercício, a gente não leva em consideração só a idade. Antigamente a gente levava em consideração só a idade, né? Então pessoas ali acima de 60 anos, pessoas assim, então pessoas abaixo de 35 anos, 20, 25 anos não precisaria fazer nada. Isso mudou. Então hoje a gente leva em consideração a idade ainda, claro, mas também que intensidade e volume de exercício essa pessoa vai fazer. Então, se é uma pessoa que vai fazer um esporte ou uma prática de exercício em alta intensidade, competitivo ou não competitivo, mas em alto volume também, a gente tem que fazer mais, tem que olhar melhor para essa pessoa, mesmo que ela tenha ali seus 20 anos, que com 20 anos quase ninguém vai no cardiologista. É verdade. Mas se você tem 20 anos e resolve fazer uma maratona, meu filho, aí é diferente. Aí não é a idade, aí é o esporte que você escolheu, ele precisa de um pouco de mais cuidado. Verdade. Né? Então, com a idade, esse cuidado é ainda mais redobrado, porque a gente tem as doenças que vêm com a idade. Você falando de hormônio, não sei se vocês sabem, as mulheres, elas são protegidas pelos hormônios femininos, no ponto de vista cardiovascular. Então, ela tem um risco cardiovascular bem menor que o homem, até a menopausa. Após a menopausa, se a gente baixa, né? que abaixa esses hormônios, o que é que acontece? Meio que iguala com o risco cardiovascular masculino. Então, a mulher no climatério e menopausa, a gente tem que olhar com outros olhos, porque o risco cardiovascular aumenta. Quer dizer que essa mulher vai infartar? Não. Se ela tomar seus cuidados, do jeito que ela vai para um ginecologista e vai ficar monitorizando os hormônios, repor, não repor, enfim. Ela também tem que tomar mais cuidado quando vai para o cardiologista, principalmente a mulher atleta que está na menopausa. Né? Perfeito. Inclusive, eu queria saber também de você, porque eu faço meus exames anualmente. Eu tenho esse cuidado, eu já faço isso desde que eu tenho uma ginecologista que ela me acompanha desde sempre. Ela acaba que prescreve inúmeros exames, inclusive coisas que nem tá na alçada dela, mas que questão preventiva. Como você falou, vai para o cardiologista, mas assim, qualquer médico pode estar aí dando uma avaliada. E o que é que eu percebo? Eu faço esses exames, inclusive ela detectou em mim uma disfunção na minha tireoide por conta de um desses exames de rotina, e que eu fui para um médico, né, de cabeça, pescoço e tudo mais, para poder avaliar especificamente. Um atleta, as pessoas se preocupam muito com o exame, com essa triagem no início. Aí, porque fez isso,
não preciso fazer mais nunca. Qual é a periodicidade? Qual é... Para que a gente se sinta seguro mesmo de estar fazendo esses exames, de estar sendo sempre acompanhado. Então, não existe também uma regra para isso. Se você procurar tudo que é publicação médica, né, cientificamente falando, a gente não tem. Tem que ir a cada 6 meses, a cada ano. Não tem. Então, a gente usa muito isso do bom senso. O que se orienta em geral? Se você não tem, se você fez seus exames direitinho, né, bem feitos, tal, não sei o quê, não detectou nada, tá fazendo seus exercícios, tem estilo de vida saudável e deu tudo normal, você pode repetir isso anualmente. Agora, você tá lá fazendo seus treinos, de repente você começa a sentir algo estranho, diferente. Ou o relógio, hoje com os dispositivos é ótimo, porque eles podem dar um sinal para que você procure o médico. Aí você pode antecipar essa reavaliação, certo? Para poder, caso surja qualquer sintoma, e aí valorize o sintoma. Eu já vi gente dizendo assim, eu corro 5 dor no peito, mas não deve ser nada, né, muscular. E aí, você sabe se é muscular mesmo? Vai esperar piorar para procurar o médico, né? Então, assim, valorize uma queixa, algo recorrente principalmente. Apareceu uma vez, da segunda vez apareceu de novo, da terceira vez apareceu de novo. Poxa, vai no médico, antecipa esse retorno para poder reavaliar, porque as coisas mudam, o corpo muda, né? Outra coisa que eu oriento muito, se você vai mudar, principalmente volume e intensidade de exercício. Então, eu tô aqui treinando para meus 5, 10K, beleza, eu agora quero fazer uma meia, eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer triatlo, eu vou mudar e vou intensificar meus treinamentos. Também é hora de dar uma olhadinha quando você intensificar, porque o corpo da gente, de acordo com o estímulo que você dá do exercício, ele tem algumas alterações. Uma hipertrofia do coração, que é aquele coração mais musculoso, que é normal até certo ponto. Uma calcificação na aorta, nas artérias coronárias, que também pode ser normal até certo ponto. Mas aí você tem que... É uma linha tênue do que é fisiológico, ou seja, uma adaptação do corpo ao exercício e do que é doença. Entendi. Então, sempre que você for incrementar muito seus treinos, ou volume ou intensidade, é bom também dar uma antecipada nessa checagem, nessa triagem, que teoricamente seria anual. Engraçado você falar isso, e eu fiquei aqui imaginando, tem muita gente que pula de 5 para 21, de 5 para 42, assim, muito rapidamente. E aí, baseado no que você está me dizendo, me corrija se eu estiver errada, por favor, sentir essa transição entre um exercício e outro não é um ciclo de maratona que custa 5 meses. Então, assim, as pessoas têm mudado muito rápido de distância e não têm sequer se dado a chance de entender se seu corpo está preparado para aquilo ali. Aí, você dizendo isso para mim, ficou até mais claro entender que, gente, quando vocês quiserem fazer a transição de 5 para 10, de 10 para 21, de 21 para 42, veja só, essas transições, o corpo precisa se adaptar. E aí, falando isso, eu acredito que a lógica deve ter algum bom senso. Você tem, assim, alguma ressalva a falar, principalmente para essas pessoas que fazem essas mudanças abruptas de distância, por N motivos. Eu não estou aqui discutindo os motivos, eu sei que, assim, tem gente que tem sonhos, mas a segurança, nesse caso, tem que ser mais priorizada. Isso. Inclusive, essa tendência de fazer tudo muito rápido, que é um pouco geracional também, né? A gente tem visto essa geração mais jovem querer pular etapas muito rápido, não só no mundo esportivo, mas em várias outras áreas. E aí, realmente, assim, eu tenho 20 anos, 25 anos, eu tô correndo 10, agora quero maratona. Aí faz o ciclo, beleza. Às vezes se lesiona, às vezes não, porque é muito jovem, aí lesão osteomuscular. Mas veja, se você resolve correr ou fazer qualquer esporte com um volume maior, poxa, e nunca fez um check-up na sua vida, porque você tem 20 anos, tá na hora de ir. Não é porque não é por causa da idade, é por causa do que você resolveu fazer para sua vida. Do mesmo jeito que se você vai fazer um ciclo de maratona, você vai ter que diminuir suas saídas, você vai ter que diminuir a ingesta de bebida alcoólica ou até parar por um tempo, vai ter que fazer uma dieta regradinha, né? Porque o volume de treino é muito grande.
você também precisa, o pessoal faz tudo isso e esquece de fazer os exames, para ver se, será que eu posso mesmo fazer esse volume todo? E depois que eu fizer esse volume todo, ou no meio do ciclo, ou já no fim, vamos ver como é que meu corpo se adaptou a esse volume todo? Será que ele se adaptou legal? Será que não? Porque assim, essa pergunta, quanto é muito? É muito subjetivo. É muito difícil de responder. A medicina ainda não conseguiu uma resposta para o que é muito exercício. Depende da pessoa. De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Para uma pessoa, correr uma maratona é uma coisa surreal. Vai ser um desgaste tão grande que o corpo dela pode colapsar. Para outra pessoa, é o habitual. Ela corre até ultra. Faz até Ironman. Faz várias em espaços de exatamente. tempo curto. E não tem nada assim, é realmente, cada ser humaninho, ele tem... individualizar, a gente tem que individualizar as pessoas, né? E os objetivos dela também. E o que ela está disposta a abdicar para chegar nesses objetivos. Porque uma coisa, eu quero ser maratonista, mas eu quero tomar cachaça todo final de semana. E aí a relação do álcool com as doenças cardiovasculares é óbvia. E para performance, a gente sabe que é ruim, né? A ingesta excessiva de álcool, a noite mal dormida. Então, assim, você tem que alinhar. Você quer mesmo ser um maratonista, então você vai ter que abdicar de muita coisa. Você quer abdicar de muita coisa? Não, então não vai dar para ser um maratonista. Você vai fazer uma maratona assim e olhe lá. Verdade. Senão sobrecarrega aí as funções da gente, né? Do nosso sistema cardiovascular. E recentemente, assim, teve, né, aquele caso na academia que o aluno estava fazendo a barra, e eu me lembro que também vi no seu Instagram isso, porque a gente se segue, se acompanha, e eu achei muito interessante, porque assim, infelizmente aconteceu a fatalidade. E o alerta aqui, que foi um acidente, foi um peso que caiu ali, então assim, não foi uma morte súbita, né? Mas foi um peso que caiu. E aí, explica como aquilo que aconteceu, porque tem muita gente que coloca também, veja, o volume de distância, e muitas vezes a pessoa coloca o volume de anilhas, e aí acabam não tendo capacidade de fazer o exercício sozinho, obviamente, e muitas vezes acidentes acontecem em todo canto. E aí, com esse episódio que aconteceu na academia, a gente, mais um alerta. Conta pra gente o que aconteceu com aquele cara que teve aquele acidente e quais são os cuidados efetivos que a gente precisa ter numa academia que é um ambiente fechado e controlado. Bem, eu vou falar aqui o que eu acho que aconteceu, porque não saiu o laudo pericial oficial. Então, a gente não tem, é uma especulação. Pelo vídeo que apareceu lá, né, ele tenta fazer o movimento, ele não consegue, e aí a barra cai nessa região que a gente chama de precórdio. Precórdio é essa região do peito que fica o coração. Uhum. E aí você vê que depois ele joga a barra, então ele não passou mal antes de fazer o movimento, porque ele se senta, joga a barra no chão e na sequência ele se levanta. No que ele se levanta, ele colapsa e cai. Então, existe uma condição chamada commotio cordis. Commotio cordis é um trauma contuso, ou seja, aquele trauma que não tem perfuração, certo? Nessa região do coração, em que a barra, nesse caso, comprime o coração e dá uma sobrecarga mecânica no músculo cardíaco. E aí, se ele pega esse músculo cardíaco num momento eletricamente vulnerável, ele pode desencadear uma arritmia fatal. Por isso que isso se desencadeia assim, 10, 20 segundos. Que é basicamente a história de quando ele se levanta e ele cai. Então, essa é uma causa bem provável. Estou dizendo aqui, não tem confirmação, mas é uma causa bem provável. Então, numa situação como aquela, existe algum procedimento que pode, de repente, não é que a gente vá salvar a vida da... Quer dizer, salvar a vida, mas existe algum procedimento que a pessoa possa fazer e que pode aí, de repente, dar uma chance de vida dele? Com certeza. Então, assim, quando a gente tem uma parada cardíaca, numa corrida, numa academia, em qualquer lugar, o atendimento inicial ele faz toda a diferença. Que são as compressões torácicas, a massagem cardíaca bem feita. Então, por isso, a gente tem que
tem que ter massificação de treinamento. Treinamento nas escolas, treinamento nas academias, treinamento nos clubes esportivos, né? A gente precisa massificar isso para saber... Primeiros socorros, isso aí é primeiros socorros. Né? E desfibrilador. Então, a desfibrilação, se ele teve uma arritmia, vamos supor que ele teve uma arritmia ali, uma arritmia fatal. Se tivesse um desfibrilador e desse um choque entre 3 e 5 minutos, a chance dele sobreviver é altíssima. Altíssima. Certo? A gente tem outros eventos de trauma no tórax com arritmia nos Estados Unidos, jogo de futebol americano, não sei o quê, e que foi feita a desfibrilação rápida e a pessoa voltou. Certo, mas aí nesse caso, existe alguma limitação? Eu estou perguntando porque, assim, como na academia, a gente sabe que não tem um bombeiro, a gente não tem um médico de plantão, uma pessoa da área de saúde específica para isso. Mas esse tipo de treinamento é possível ser feito por pessoas que não sejam médico, bombeiro, nananã? Vê, a gente tem 2 tipos de desfibriladores. A gente tem um desfibrilador que o médico usa, o profissional de saúde usa, que é um desfibrilador que a gente carrega o choque, e esse precisa de um treinamento maior. E a gente tem o que a gente chama do DEA, é o desfibrilador externo automático. Esse DEA, ele é o seguinte, ele vem com dois adesivos, e o adesivo tá lá o desenho para você colar o local no tórax, e você liga ele e não faz mais nada. Ele faz tudo sozinho. Então ele vai dizer, colhe as pás no tórax do paciente, se afaste. Aí ele vai ler, vai dizer, ritmo chocado, vou jogar o choque, afaste, todo mundo se afasta, você não faz nada e ele dá o choque. Então, o DEA, que é o desfibrilador externo automático, já existem algumas leis em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, que locais com mais de 1.500 pessoas circulando, academias, é obrigatório ter. A gente não tem uma lei federal ainda, certo? Nem em estado de Pernambuco a gente tem essa lei, mas que, assim, eu estimulo que as academias, porque, veja, uma esteira boa, custa uns 30, 40 mil. Um DEA vai custar 5 a 10 mil, menos que isso, talvez. Não, com certeza. E assim, o que eu vejo muito, sabe, doutora, é o seguinte, doutora, olha, Valéria, sua minha amiga e eu, doutora, mas é porque a pessoa falando tão tecnicamente, a gente vai logo para o doutora. Mas então, o que eu vejo muito é que essas academias, eu não vou falar nomes, mas assim, essas que são de volume, elas botam poucos profissionais nas salas, nos salões, que já não atendem as demandas, e pelo que eu estou vendo, o foco é tão somente em estar aberta e esquecer que o aluno é um ser vivo e que cada um, com sua individualidade, é um risco estar ali. Então, o que é que acontece? Isso preza pela vida, é prezar pela vida do outro, é ter o cuidado com o aluno que está ali, é a pessoa que está fazendo um contrato anual, saber que ali ele está seguro. Não é só ter o equipamento de última geração, mas é saber que naquele ambiente que deveria estar controlado, tem também os equipamentos que são... Então, assim, sabendo dessa informação, realmente estimular esse tipo de aparelho, já que um kit, por exemplo, de uma Smart Fit, de uma Selfit, 20 esteiras. As esteiras estão sempre lá, né? Então, assim, já o que é um DEA... que é um DEA na fila do pão. Até o DEA e dar o treinamento para a equipe. E aí é outra questão. A gente aqui, eu vejo assim, no nosso estado, pelo menos, porque eu não posso falar por outros lugares, mas a falta de estímulo de primeiros socorros. Eu já conheço, assim, eu vejo inúmeros bombeiros dizerem a necessidade de ter essa prática mais eficaz, mais presente nas escolas, aprender o aluno, o pequenininho, desde sempre, está ali manipulando, é questão de sobrevivência. Então, assim, realmente, cada vez mais é importante a gente enaltecer e reforçar essa necessidade, porque em casa a gente pode precisar. Exatamente. Não é verdade? Só para ser um dado assim, que chama muita atenção toda vez que eu falo, é o seguinte: numa parada cardiorrespiratória, você tem uma chance, você diminui a chance de viver 10% a cada minuto se você não fizer nada, nem massagem, nem desfibrilação. Então, se você tem 10 minutos, é 100% de chance de morrer. Então, você pega uma pessoa que teve uma parada cardíaca, coloca no carro e vai levar para uma UPA, para um hospital, ela vai morrer no caminho. Não se leva uma pessoa em parada cardíaca para lugar nenhum. Aí a pessoa caiu, detectou a parada cardíaca, mete a mão, começa a reanimar, pede o DEA, se tiver DEA no lugar, e deveria
e a gente tem que estimular que tenha, certo? Porque não é um investimento alto, é um investimento e faz toda a diferença. Ou então acionar bombeiro, SAMU, enfim, o que for, para chegar com essa ideia para desfibrilar. Botar no carro uma pessoa em parada cardíaca e levar, você não fez nada. Isso não é primeiro socorros. Isso é qualquer outra coisa, isso é desespero, mas não é primeiro socorro. Perfeito, perfeito. Então, muitas coisas acontecendo, muita gente desinformada, muita gente se aventurando. E o que me chama outra vez a atenção, a gente tem aí corridas de rua, corridas em trilhas, que o acesso ainda é pior. E recentemente eu fiz uma live onde a gente falou sobre a questão da trilha e as pessoas querendo distâncias maiores nessas trilhas. E assim, eu super, Coração. Olha o coração batendo. Eu super preocupada com isso, eu digo, meu Deus, o acesso, né? Porque muitas vezes são lugares bem complicados e nem sempre tem condições de suporte, né? Vamos falar agora sobre a questão da mulher madura, que muita gente tem me perguntado. Para eu falar mais sobre esse tema, né, quais são as complicações que você tem visto no consultório dessas mulheres que estão fazendo reposição hormonal com a questão cardíaca e exercício físico? Como é que é essa... Vamos definir primeiro o que é reposição hormonal na mulher na menopausa. Reposição hormonal na mulher da menopausa é a reposição de hormônio feminino, certo? Então, hormônio masculino na mulher na menopausa não é reposição hormonal, é outra coisa, certo? Então, o uso de esteroides anabolizantes na mulher na menopausa, certo? Não é a terapia de reposição hormonal. Hoje, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal, ela é um hormônio externo, não é o teu hormônio que tu produz, é um hormônio que vem de fora. Então, antigamente achava que protegia o coração, porque se você pensar bem, a mulher até a menopausa tem uma proteção cardíaca por causa do hormônio feminino. Então, depois da menopausa, só dá o hormônio feminino, vai reproteger o coração, proteger novamente. Não é assim que funciona na prática. Na teoria é uma coisa, na prática não, começou a mostrar que não funcionava assim, pelo contrário, podia até aumentar o risco cardiovascular, esse hormônio, porque ele não é um hormônio que a gente produz, é um hormônio de fora. Sim. Né? Então, hoje a terapia de reposição hormonal na mulher na menopausa é só quando aquelas mulheres têm queixas, né, sintomas. Então não é para todo mundo. Tem mulheres que vai passar a menopausa inteira sem fazer reposição hormonal. Pode usar outros tipos de terapias que não a reposição hormonal. E às vezes tem opções de entregar essa reposição hormonal. Pode ser o gel, pode ser adesivo, não necessariamente vai ser oral, né, comprimido. E aí, nessas mulheres que estão tomando esse hormônio, a gente tem que ficar avaliando a condição cardíaca, porque ela já perdeu a proteção do hormônio que ela produz. Então, ela já iguala o risco cardiovascular com o risco do ombro, certo? Depois da menopausa. Então, a gente tem que ter um cuidado, um olhar mais especial para essa mulher, e principalmente a mulher atleta, porque o esporte, ele tá forçando o teu corpo. Eu fiz até uma analogia no Instagram de uma máquina de lavar e um atleta. Então, a máquina de lavar que lava roupa para 3 pessoas, uma casa, ela precisa de uma assistência técnica. Que lava para roupa para 10 pessoas precisa de outra assistência técnica. Então, aquela pessoa que faz exercícios regulares, só procurando manter um bom condicionamento, uma estrutura muscular ok, é uma coisa. E aquela pessoa que procura performance, né, competição com ela mesma, às vezes, ou volumes maiores, distâncias maiores, essa pessoa, ela é como se fosse a máquina que lava para 10 pessoas. Então, ela vai usar mais do sistema cardiovascular. Então, a gente tem que olhar esse desgaste, porque é bom para o coração, é ótimo. O exercício é maravilhoso. Não fazer exercício é que é péssimo. Morre muito mais gente porque não faz do que fazendo, inclusive. Né? São 3 a 5 milhões de pessoas, estimado por ano, que morrem por causa de inatividade física. Isso é um dado. Boa. Exatamente. É o conteúdo, né? Então, meu editor, que é muito presente na minha vida aqui, ele acaba de me mostrar. Deputado propõe que corridas de rua exijam laudo médico a inscritos em Pernambuco. E aí, assim, é uma proposta que foi protocolada na sexta-feira, dia 9, tá? Após... de maio.
Após a morte do sargento da aeronáutica, Sim. Jadson Foi Oliveira. na corrida das estações que ele faleceu. Exata, veja que coisa. E ele estava fazendo a meia. Então é isso. De acordo com o projeto, o documento deve atestar que o participante está apto ao esforço da prova disputada, seja maratona, meia maratona, ultramaratona ou provas similares. O laudo também precisa ser assinado por um médico e conta com a validade de 12 meses. Isso aqui é interessante, porque, por exemplo, eu tenho o cuidado de sempre fazer um check-up cardiológico antes das minhas maratonas. Eu sempre vou. E aí são vários fatores, né? Porque minha família tem doenças assim, cardiovasculares e eu posso ter também. Então, assim, já é um fator de alerta para mim. E fora isso, é a questão realmente do respeito ao que eu estou fazendo, que é uma atividade extremamente de grande impacto. De alto volume, De alto volume. de mais desgaste. Né? Isso. E que vai demandar do meu coraçãozinho uma coisinha a mais. As 10 pessoas na máquina de lavar. E aí o fator idade que vem para somar. Então, assim, a gente tem que ter em mente, e era essa mensagem que eu queria deixar para que você desse às pessoas, não só sou eu, porque eu vivo dizendo isso em todos os lugares, que nossa vida, nosso corpo é o nosso maior bem. E que a gente precisa muito ter consciência do que a gente está escolhendo. Então, escolher distâncias, escolher modalidades, escolher referências e sonhos é uma questão de escolha. Então, para finalizar esse Café com Pace, que tem esse condão hoje de dar um alerta, de falar sobre saúde, responsabilidade, respeito ao corpo, eu queria que você desse essa mensagem para a gente. Então, assim, como você falou, são escolhas. Então, no momento que eu escolho, em vez de fazer ali meu exercício para manter um bom condicionamento, para manter uma massa muscular ok, por uma questão mais de longevidade e qualidade de vida, é uma coisa. No momento que eu faço uma escolha de um esporte, né, mesmo que eu não vá para medalhar, ganhar pódio, mas eu estou escolhendo fazer um esporte com uma distância maior, com um treinamento, com tudo, eu tenho que fazer escolhas desde a parte nutricional até a parte comportamental, de dormir cedo, de beber menos, de me privar de algumas coisas. E também eu tenho que fazer escolhas de cuidar mais, de olhar com mais carinho para o meu corpo, para o meu sistema cardiovascular, principalmente. As pessoas cuidam muito da parte muscular, de lesão, faz recovery, não sei o quê. E lá na clínica mesmo, muita gente sobe pro recovery e nunca passou na cardiologia, né? Passa direto. Então, assim, a gente sabe que o sistema cardiovascular, o coração é uma bomba, ele bombeia o sangue, e eu vou precisar de mais sangue bombeado durante uma prova de maratona. Então, se eu preciso forçar mais ele, eu preciso olhar mais para ele. Então, essas avaliações periódicas são importantíssimas. E outra, quero deixar aqui também uma mensagem, não negligencie sintoma. Se você está sentindo alguma coisa, qualquer coisa, isso é recorrente nos teus treinos, por exemplo, valoriza, procura o cardiologista mas eu fiz exames há 6 meses, mas isso é novo, é um sintoma novo, vai de novo, sempre que aparecer alguma coisa. Se até ali nunca sentiu, de repente começou a sentir... Eu comecei a correr, meu relógio de repente está subindo muito a frequência, muito estranho. Vai acontecer 1, 2, 3 vezes, não vai esperar o negócio, né, realmente vir à tona para poder procurar, tirar completamente. Então, assim, a mensagem final é essa: faça as escolhas. Eu não sou contra. Eu tenho pacientes que botaram stent e querem continuar correndo maratona. Vamos continuar correndo maratona, mas vamos segurar o pace, vamos fazer num ritmo mais tranquilo. E aí a gente vai progredindo para ver como é que você agora é uma nova pessoa com stent. Então, são escolhas. Então, tem que se cuidar, tem que ter responsabilidade. Quando a gente vê isso de exigir laudo, é triste porque
a gente cai naquela, as pessoas não estão se cuidando, por isso que vai ter que ter exigência. Então, O que deveria ser sinônimo de saúde acaba sendo sinônimo de obrigações, de né? risco. De risco. Não, então, assim, a gente tem que escutar das pessoas que são sedentárias, dizer assim, por isso que eu não faço exercício, porque as pessoas morrem correndo. As pessoas morrem dormindo, as pessoas morrem numa reunião de família porque não fazem exercício. As pessoas morrem muito mais pelo sedentarismo, é fato. O exercício é saúde, realmente. Eu sou adepta, você sabe, eu gosto de fazer exercício, faço todo dia, corro também. Resolvi fazer uma meia maratona esse ano, fiz 2 e faço meus exames todos regulares. Sim, quem é seu cardiologista? Esse é meu sócio, doutor Romário. Doutor Romário. Perguntando foi delicadamente para saber se ela faz. Não, não sou eu mesma, né? Doutor Romário, meu cardiologista, que é meu sócio lá na clínica, e ele fez meu exame. Eu fiz 2 ergospirometrias esse ano já. Foi. Uma antes do ciclo e uma já no finalzinho do ciclo. E aí, melhorou? Melhorei, claro. Tá certo. É isso, pessoal. O Café com Peitos fica por aqui nesse episódio. Sintam essa vibe de fim de ano. Repensem. Nessa época do ano, normalmente a gente fala muito sobre vida, sobre amor e, sobretudo, sobre saúde. E vamos embora compartilhar esse episódio que é extremamente útil, de utilidade pública e saúde. Dá um likezinho gostoso aqui pra gente, sigam os perfis para mais informações. Doutora Valéria tem sempre coisa nova, bacana pra gente estar ali antenado. Se você quer saber da notícia, mas quer saber de uma forma bem tranquila, sem ser aquela rigidez de um consultório só metendo a chibatada em você, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não, é sem julgamentos. Sem só julgamentos, informações. É bem bacana o Instagram dela. Obrigada, Valéria, por essa participação. Obrigada, foi um prazer. Espero partilhar mais momentos de saúde e bem-estar aqui com você. Pode desligar, viu? Porque a memória acabou.